Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto online. Quero te convidar nesse tempo a falar com Deus nessa manhã e pedir para que Ele nos abençoe. Meu nome é Naoki Fukushima, eu sou pastor na Igreja Aliança Cristã Missionária de Atibaia e nós estamos nesse culto online agora para separar esse tempo para Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã que o Senhor nos dá. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale profundamente o coração de cada um. Ó Deus, e que o Senhor encontre em nós pessoas dispostas a te ouvir, disponíveis para seguir os teus passos. Pedimos a Deus a tua bênção, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero te convidar a fazer a leitura do Salmo de número 30. Versos de 1 a 5. Salmo de número 30, versos de 1 a 5. Vamos ler juntos? Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quero te convidar a louvar a Deus nesse tempo. Vamos louvar o Senhor. O cântico diz: se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito de Deus. Vamos louvar o Senhor. Só ajeitar o slide aqui. Vamos louvar o Senhor. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus,
e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. E quando a gente ouve a Deus, a gente percebe quantas coisas na nossa vida ainda não estão como deveriam ser, não são como deveriam representar o nome de Deus, se nós nos chamamos adoradores do Senhor. Próximo cântico, ele diz assim: Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser. É um pedido de oração, é um pedido a Deus que haja transformação na nossa vida, no nosso falar, no nosso agir, no nosso sentir, porque é pelo poder do amor do Senhor que Ele nos transforma, não a força, não pressionando, mas nos apontando a direção. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder
poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Mas Deus demonstrou o quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. É esse o amor de Deus por nós. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no texto de hoje. O nosso texto hoje está no livro de Efésios, Efésios capítulo 4, versos 20 a 24. Efésios capítulo 4, versos 20 a 24. Efésios capítulo 4, versos 20 a 24. Se você pudesse acompanhar a leitura que vai ser projetada para você aí. Podemos ler juntos. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós temos já conversado há algumas semanas
trabalhado nesse tema, tempo de ouvir Deus e fazer mudanças. Nós estamos na segunda temporada desta série, que nós trouxemos de volta depois de alguns anos, e creio que esse seja um tempo bem propício para que esse tema possa voltar e nos fazer pensar sobre o que nós temos vivido nesses dias de pandemia, com tantas dúvidas, com tantas crises, com tantas situações que nós temos tido que aprender a lidar com ele. E nesses quase 12 meses de pandemia, nós temos tido oportunidade de rever muitas coisas na nossa vida, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar e especialmente a nossa vida espiritual. Enquanto alguns têm aproveitado para ter mais tempo de qualidade com os de dentro de casa, outros talvez estejam nesse mesmo ambiente, um verdadeiro campo de batalha. Muito estresse, muita falta de paciência, muito desgaste emocional, tanto de pais, quanto de filhos, quanto de avós que muitas vezes moram juntos. Mas diante de todo esse quadro de pressão, de ansiedade, Deus também proveu meios para que a gente pudesse se aproximar dele, para que a gente pudesse encontrá-lo. Cultos online, amigos nos convidando, nosso coração ficando mais aberto e sensível para Deus nesse tempo. Deus usou pessoas, Deus te trouxe hoje nesse culto. Você está assistindo esse culto hoje porque Deus te convidou, não foi um acaso, não foi um acidente. Mais até do que sua própria vontade, Deus preparou esse tempo para que você possa ouvir a voz dele, porque ele quer falar ao seu coração. E não apenas para aliviar o seu coração do peso, da pressão, da aflição que agora te pressiona, mas também para promover mudanças que vão fazer bem à sua vida e à sua família. E a primeira grande mudança que nós precisamos experimentar, como nós vimos na primeira reflexão, é a respeito da nossa relação com Deus. Na nossa primeira reflexão, fomos desafiados a dar um passo de fé, a tomarmos uma decisão entre caminhar com Deus e continuar caminhando como nós caminhávamos até aqui. Talvez você já esteja na vida com Deus, na vida cristã há um bom tempo, mas é sempre bom rever, porque às vezes a gente se desvia daquele caminho onde Deus nos chamou para caminhar, a gente começa a flertar com outras coisas que nos desviam dessa jornada com Cristo. Nós somos desafiados a respeito da nossa vida com Cristo, se nós o seguiríamos ou o rejeitaríamos. E tempo de crise demanda tomada de decisão. Tempo de crise não tem em cima do muro, porque até quando a gente decide não decidir, nós já decidimos. Nós decidimos ficar como estamos. Por isso a decisão de seguir a Jesus, ela é algo que precisa ser nos termos dele. Em outras palavras, em primeiro lugar, como nós vimos na primeira reflexão, ela é realista, é uma decisão realista. Ela leva em conta não só os dias de sol, não só os momentos alegres andando com Jesus, mas também os momentos difíceis, os momentos de desafios. Salmo de número 23, ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o fato de ter Deus como pastor da nossa vida, ter Jesus como Senhor da nossa vida, não significa que vamos caminhar apenas em pastos verdejantes, em águas tranquilas, mas como teremos também dias no vale da sombra da morte. Dias em que estaremos face a face com os nossos inimigos, com aqueles que se fizeram inimigos de nós. Mas é preciso tomar uma decisão realista. Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. E essa decisão também precisa ter uma outra marca, ela tem que ser firme, porque ela precisa estar no topo da nossa prioridade. Mateus capítulo 8, versos 8 a 22, um dos personagens disse, Jesus, deixa que primeiro eu enterro meu pai, depois eu vou te seguir.
E o que ele estava querendo dizer ali, Senhor, deixa eu resolver minha vida primeiro, depois eu te sigo, depois eu caminho com o Senhor, depois eu dou atenção às propostas e às orientações que o Senhor me tem. Não. Para seguir com Jesus, precisa ser uma decisão firme. Jesus precisa estar no topo da nossa prioridade. E é uma mudança que talvez você ouvindo, você que perdeu as 2 primeiras mensagens, esteja ouvindo agora pensando assim, puxa, eu vou perder? Sim, você vai perder muitas coisas que você não pode reter para ganhar inúmeras promessas que Deus fez a todo aquele, que deu a todo aquele que nele confia. E nós terminamos então essa primeira reflexão com a seguinte pergunta: depois de tudo o que você já ouviu e compreendeu a respeito de Jesus Cristo, que resposta você dará a Ele? Que resposta você dará a Jesus Cristo? Você vai caminhar com Ele, firme, confiando, abraçando a fé, ou você vai seguir o teu caminho? Na primeira reflexão, nós fomos desafiados a isso. Na segunda reflexão, nós fomos desafiados a aprender a descansar em Deus no meio das nossas aflições. Salmo de número 46, versículos de 1 a 11. Nós fomos desafiados a, em meio às aflições, a enxergar Deus. E essa imagem fala muito. Estar olhando para Jesus Cristo, olhando para a cruz de Jesus Cristo, que é de onde vem o nosso socorro, e deixar Deus cuidar das situações que nos afligem. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, diz o verso 10. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Não é que Deus precisa da sua permissão para ser Deus. Mas é muito melhor quando Ele se torna Deus do nosso coração, quando nós agimos dessa forma voluntariamente. Paramos de brigar, paramos de resistir, paramos de lutar com as nossas forças. Paramos de viver como se o único caminho fosse ou lutar sozinho, ou entregar os pontos, ou desistir. E é o que tem acontecido em muitos lares. Casais desistindo do seu casamento. Pais desistindo de educar os seus filhos. E no meio da aflição é quase impossível enxergar uma solução. Quando a gente está ali no olho do redemoinho, no meio da crise, vendo aquela tsunami de aflição chegando na nossa direção. Nós tendemos a esse caminho, ou negar, ou partir para o lado da desesperança. Mas Salmo 46 nos dá uma terceira opção. Não é negar, não é desistir, mas é sim, numa atitude humilde e singela, de clamar a Deus e dizer: Senhor, abra os olhos do meu coração, permita-me conhecê-lo como Tu és. E o momento da aflição, o momento do fogo, da fornalha, é o momento mais propício para a gente conhecer a Deus, porque o nosso coração está desapegado de coisas que não podem nos salvar e podemos nos apegar apenas em Deus. O nosso texto de hoje são as palavras do apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Éfeso, uma província romana. E o foco, o centro desse livro, dessa carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, é o modo como Deus preparou a salvação por meio de Jesus Cristo, para que a gente possa viver por Ele e para Ele, para que a nossa vida possa ser transformada de uma vida em que a gente vive para coisas que vão ficar nesse mundo, coisas que não podem saciar o nosso coração, para aquilo que vai preencher o nosso coração como só Deus pode. Porque o desejo de Deus é que a gente seja discípulo de Cristo. Não um discípulo que vive de sensações, que ele precisa de estímulos sentimentais, visuais, mas viver o discipulado de Cristo como uma nova vida, com um novo estilo de vida,
E é nesse sentido que eu gostaria que a gente pudesse conversar hoje. Deus está nos falando e é tempo de mudança para ter uma mente nova. E por que ter uma mente nova é tão importante? O que significa ter uma mente nova dentro dessa nova realidade de vida agora se você decidiu andar com Cristo? O que significa agora essa nova vida que Cristo nos propõe? O que significa esse estilo de vida que Deus nos oferece? Muitas vezes a gente se equivoca quando a gente acredita que uma mera mudança de comportamento ou de religião vai transformar a nossa vida. Isso não é bíblico. Isso, na verdade, ele é um equívoco muito grande. Meu amigo, o pastor Wilson Ferrante, ele resumiu bem essa ideia de que não adianta tentar corrigir comportamentos errados se não tratar antes as motivações do coração que levam ao erro. Não sei se você já se pegou fazendo isso. Você decidiu fazer uma dieta, né? Você já percebe que aquela roupa que você gosta tanto não cabe. Então você toma uma atitude e fala assim, a partir de hoje eu não vou mais comer chocolate. Mas aí daqui a pouco você começa a ceder, não talvez ao chocolate, mas aquele docinho, aquele bombom. E aí daqui a pouco você se vê de novo naquele ciclo de arrependimento. E aí você decide, depois cai e se arrepende nesse ciclo vicioso onde você não consegue sair. Porque muitas vezes está tentando tratar apenas do sintoma e não da causa. E ser discípulo de Jesus é muito mais do que mudar de religião. É muito mais do que adotar o linguajar e prática religiosa ou seguir aquela longa lista de não podes. Outros acreditam que ser discípulo de Jesus, a vida dele vai ser transformada porque ele começou simplesmente a frequentar cultos, a ouvir música gospel, acreditando que isso o faz discípulo de Jesus. Não. Ser discípulo de Jesus é um estilo de vida. Mas antes de falar sobre o estilo de vida do discípulo de Jesus, a gente precisa ver primeiro o que não é esse estilo de vida. E como é que é o estilo de vida de alguém que ainda não caminha com Jesus? Daquele que ainda não foi transformado, que ainda precisa ter essa experiência. Como é que vive essa pessoa que ainda não é discípulo de Jesus Cristo? É apenas, talvez, esteja familiarizado, esteja sendo simpatizante das palavras de Jesus, da religião cristã. Uma pessoa que vive o estilo de vida que não é de discípulo de Cristo, ele é marcado por algumas coisas. Olha lá. Em primeiro lugar, a mente e o seu coração não têm Deus. O que significa não ter Deus na mente e no coração? Significa, em primeiro lugar, versículo 17, é uma mente cheia de vaidades. E não falo vaidade assim da pessoa se cuidar. Porque a palavra vaidade, ele tem um outro significado, ele tem um outro sentido. A ideia aqui é viver na conveniência dos seus pensamentos. Ter ideias vazias, ter ideias que não produzem vida, que não produzem aquilo que realmente vai trazer sentido, é fazer o que dá na telha. Vaidade de pensamentos tem esse sentido. Eu faço o que dou na telha. Eu faço o que me dá vontade. Eu faço aquilo que me convém fazer. Se é certo ou errado, é uma outra conversa. E a segunda marca da mente e coração que estão sem Deus, que não é de discípulo de Cristo, é que ele vive sem padrões morais. Versículo 18. Separado da vida com Deus, diz o verso 18. Significa estar distante de qualquer padrão moral, de qualquer padrão de certo e errado. A pessoa não se preocupa, não incomoda a vida dela se o que ela está fazendo é certo e errado, desde que atenda o desejo dela. E por isso, o seguinte, ela é movido por instinto animal. Diz o verso 19,
que essa pessoa vive cometendo toda espécie de impureza. A pessoa que é movida pelo desejo, pelo vício, pelo apetite, seja sexual, seja de diversão, seja de se colocar em situações que ele vive ali na adrenalina. É uma pessoa que vive baseado na onda das emoções, dos sentimentos. E em quarto lugar, é uma pessoa que acaba promovendo autodestruição. Diz o verso 22 que pessoas que têm essa mente e esse coração longe de Deus, sem Deus, eles se corrompem por desejos enganosos. Eles são vítimas dos próprios desejos. Esse estilo de vida é a marca que Paulo chama de velho homem, no versículo 22. Versículo 22, o apóstolo Paulo, ele diz, Efésios 4, 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O velho homem se refere à antiga maneira de viver, o modo de viver sem Deus, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Cristo. Onde o que importa é ser feliz aqui e agora, mesmo que traga consequências duras, que traga consequências que venham me fazer chorar, não importa, eu quero experimentar agora, eu quero sentir agora, eu quero ter emoções agora, quero ter prazeres agora. É assim que vive uma pessoa, que o estilo de vida é longe de Deus. Em outras palavras, o estilo de vida sem Jesus é uma vida onde eu sou o centro, onde a minha vontade é a lei. Os pensamentos de alguém assim é que determinam o que é certo e errado. Não importa se talvez isso vá machucar alguém, se vai ofender alguém, se isso é moralmente certo ou não, porque a pessoa está escravizada pela sua própria vontade. E muitos chamam isso de liberdade. É fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser e se quiser. Isso, na verdade, é uma prisão, é uma escravidão. Mas não para por aí. Não é uma questão apenas de sentimentos, de pensamentos, de posicionamentos, como isso também reflete na atitude que tem para com a vida. E isso também leva algumas marcas na prática, na vida prática. Por exemplo, a primeira delas é mentira. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos seus ouvintes, dizendo assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. A atitude da vida sem Deus é mentira, mas não é simplesmente mentira. Não é mentirinha, aquela história que às vezes as pessoas chamam de mentirinha branca. Mas a ideia é de uma falsidade consciente e intencional, de fazer uso da mentira para tirar vantagem da posição, da situação. Enganar para lucrar. A segunda marca, a segunda atitude sem Deus é a ira. Mas não aquela ira que é uma indignação apenas. Tem a ver com uma fúria exagerada, uma fúria que pode se transformar numa violência. É como uma bomba relógio. Pessoas que andam longe de Deus, elas podem ser escravizadas pela ira. Talvez todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que é explosiva, que ela não mede as consequências quando ela é provocada, quando ela se sente contrariada. Assim é uma pessoa que não está andando com Deus, não é discípulo de Jesus. A terceira atitude é que por causa da ira, ela dá espaço então para o diabo. Essa brecha concedida para o inimigo das nossas almas se transforma em agressões verbais, e isso evolui para agressão física, evolui para humilhação. O diabo não encontra espaço
no coração daquele que está ocupado por Deus. Ele não tem esse poder de invadir a nossa vida. Ele entra no coração que está aberto para Ele, que dá espaço para Ele. A outra atitude de um coração sem Deus é o furto. Eu sei que na cultura brasileira, as pessoas não acham tão grave pegar aquilo que não lhe pertence. Não acham tão grave tomar posse daquilo que ninguém deu a ele. E a ideia aqui do furto não é apenas pegar escondido, mas a ideia de tomar para si sem autorização. Uma caneta que seja, uma agulha que seja. Essa é a marca de alguém que não é discípulo de Cristo. Por isso, alguém que se diz discípulo de Cristo, mas tem esse tipo de atitude, é preciso rever a sua vida se de fato realmente ele tem conhecido a Deus. A última dessa lista das atitudes de uma vida sem Deus é palavra torpe, palavras torpes, que diz no versículo 29 do nosso texto de hoje, não foi lido, mas diz o verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Palavra torpe significa palavra suja, palavra usada para atacar, para humilhar. Isso a gente pode incluir uma série de coisas. Fofoca, acusações, julgamentos injustos, maldições, fala impensada, palavrões, palavras torpes, palavras que não deveriam sair da boca daquele que diz que conhece a Deus. Palavras que machucam, palavras que destroem, palavras que rebaixam, que diminuem. E Paulo, então, ele também estende essa lista desse estilo de vida no verso 31, que diz o quê? De Efésios 4, amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia e toda maldade. Em algumas versões diz toda maledicência, falar mal dos outros. Uma lista grande e que ainda não encerra todas as atitudes de alguém que não conhece a Deus, daquele que não é conduzido, dirigido por Deus. E como eu falei, isso não é uma questão apenas de comportamento, mas são coisas que começam na mente de uma pessoa que vive para si, uma pessoa que não se importa se o que ela está fazendo está certo ou errado. Ela não vai ter grandes dificuldades de fazer uso da mentira, de explodir e machucar pessoas, e com isso dando lugar ao diabo. Não vai sentir pesar em furtar, não vai sentir pesar em nenhum em abrir a boca e derramar palavras que machucam. O estilo de vida do homem sem Deus, desse velho homem, não hesita quando ele tem que fazer uso desses meios para alcançar o que ele quer. Talvez ele até sinta remorso em algum momento, mas não a ponto de entender que isso é algo que ele não deveria fazer. Ele talvez sente aquele pesar, não devia ter falado, mas logo em seguida ele fala. Mas logo em seguida ele justifica a fala dele. Mas eu falei isso porque ele começou. Eu fiz isso porque ele provocou. Do outro lado, aqueles que entenderam que Jesus não é só a melhor solução, mas como ele é a solução para todas as questões da vida, além de se libertar desse modo grosseiro, desse modo egocêntrico de lidar com a vida e com as pessoas. Além de ele ser livre disso, Deus ainda dá a ele o poder para viver debaixo de uma outra mentalidade que é marcada pela consciência de que, em primeiro lugar, ele precisa viver para precisa buscar agradar a Deus. Ele vive para agradar a Deus. A vida dele que antes era para agradar a si mesmo,
muda de rumo, muda de propósito. Agora eu vou viver para fazer o que agrada a Deus, para ser parecido com Deus. Em que sentido? Numa vida de justiça e santidade. E não estamos falando aqui como você vai virar um beato agora, que você vai ser um isolado desse mundo, para viver isolado num lugar onde ninguém vai mais, você vai ficar exposto às contaminações desse mundo. Não é isso. É viver debaixo de um padrão que não é o da conveniência, mas é o padrão do próprio Deus, o padrão limpo, o padrão santo, um padrão onde produz realmente vida. Em outras palavras, se a mente do velho homem determina o padrão do que era bom e mal, que determinava o que era certo e errado, a mente do novo homem, a vida transformada pelo encontro com Jesus, a vida daquele que é discípulo de Cristo é dirigida pelo que Deus, em sua palavra, apresenta como padrão de vida, de verdade, padrão de felicidade. Talvez você tenha ouvido até que tenha pensado assim, pastor, mas viver numa bolha, vai viver no outro mundo. Não. Nós vamos continuar vivendo nesse mundo, lidando com os desafios da vida nesse mundo, mas não vivendo para este mundo, mas vivendo para algo maior do que essa vida. Algo que ninguém pode tomar daquele que recebeu de Deus. Quem tem tido as rédeas da sua vida? As rédeas estão nas suas mãos, estão nas mãos dos seus desejos, dos seus sentimentos. Quem é que dita a verdade para a sua vida? Será que é o Big Brother? Será que são as redes sociais? Será que são especialistas que determinam o que é certo e errado? O que é válido para a sua vida e o que não é válido? Quem determina para você o que é bom e o que é mal? É o pensamento da maioria ou é Deus? Em última instância, talvez a pergunta que a gente deva fazer, que a gente precisa fazer e responder com toda honestidade: a quem eu mais temo desagradar? A opinião pública ou a Deus? Assim como é lógico e razoável que alguém que se casa abandone a vida de solteiro, os hábitos de solteiro, para passar a viver agora uma nova realidade, outras prioridades, outro propósito de vida. Assim também, aquele que se declara ser discípulo de Cristo, que tomou uma decisão firme, eu quero andar com Jesus, eu quero estar firme com Deus, precisa também participar dessa transformação. Precisa viver como Jesus, precisa viver para Jesus, precisa viver por Ele. Isso significa ter uma atitude nova, ter uma atitude diferente. E novas atitudes significa o quê? Voltando ali no versículo 25, quando o apóstolo Paulo fala: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Abandone a mentira, não faça uso. Ainda que você tenha algumas vantagens naquele momento de usando a mentira, ele diz: abandone a mentira, mas não é só parar de mentir. Substitua por falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade. E qual é a razão de falar a verdade? É porque nós estamos ligados, os discípulos de Cristo estão ligados um ao outro. Não deve ter espaço para mentira. Vocês que são casados, talvez isso fique muito mais claro para vocês. Vocês acham que combina a vida de casados e mentiras? Vida de casados e segredos que não podem ser contados? Falar a verdade significa falar com sinceridade. Significa ter transparência, como Deus é para conosco. Fale a verdade. A mentira sempre destruiu relacionamentos. A mentira sempre destruiu confiança. Mas a verdade fortalece.
Talvez a verdade doa muitas vezes, talvez a verdade exponha o que você tem vergonha de expor. Mas a verdade liberta, ela é libertadora. A segunda nova atitude é colocar a ira sob controle. O apóstolo Paulo fala no verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Coloque a ira sob controle. Não alimente esse sentimento com julgamento. Ah, ele fez isso porque ele quis me atingir desse modo. Ah, ele falou aquilo porque ele queria dizer. Não alimente. Especialmente nesses dias que a gente está passando muita tensão, muito estresse. Não fique ressuscitando histórias passadas. Não fique ressuscitando pecados que já foram perdoados, casos que já foram resolvidos. No momento da ira, apresente diante de Deus a sua ira. Deus, eu estou chateado. Olha o que fizeram comigo, olha a injustiça que eu sofri, olha o que estão falando de mim. Olha a ingratidão com que devolvem o que eu fiz. Apresente diante de Deus e perdoe. Perdoar não é você esquecer. Perdoar é você não ficar trazendo de volta o tema que você já perdoou. Perdoe. Porque nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E nós fomos chamados para fazer o mesmo com as pessoas. Se está difícil lidar com o perdão, está difícil lidar com a ira, fale com Deus, apresente diante de Deus, peça forças a Ele, mas coloque a ira sob controle. A terceira nova atitude é conquiste para abençoar. Versículo 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Aquele que furtava, não furte mais. Ok, entendeu que está errado? Então pare. Mas não apenas pare, como também trabalhe. Mas não trabalhar para juntar para si. Não trabalhar para você se orgulhar no final de ter conquistado tudo e dizer assim, eu consegui. Não, o propósito é outro, a atitude é outra. Se aquele que furta toma para si, para atender um desejo do seu coração, o discípulo de Cristo, ele trabalha não apenas para ter o que ele precisa, mas para ir além disso. Diferente do objetivo mesquinho de juntar para si, o discípulo de Cristo, ele trabalha para ter e tendo para abençoar pessoas. A vida dele não se resume a ter, a possuir, porque o que ele tem de mais precioso ele já tem, que é o seu Senhor Jesus. E então ele não tem que se apegar ao que Deus confiou nas mãos dele, e então ele é generoso para abençoar. E a quarta nova atitude é abrir a boca para falar o que abençoa. Verso 29 diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A quarta nova atitude que Paulo nos apresenta aqui é usar a boca, usar a língua, usar as palavras para abençoar. E como nós tropeçamos com tanta facilidade, como nós tropeçamos com tanta abundância nisso. É muito mais fácil quando a gente é cutucado, quando a gente é provocado, a gente devolver com um humor ácido, com ataques, com palavras de acusações. O apóstolo Paulo está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, palavra de baixo calão, palavra que ofenda, palavra que é vergonhosa. Nenhum palavrão, nenhuma fofoca. Pelo contrário, fale
aquilo que vai acrescentar algo de bom na vida das pessoas. Fale se e quando necessário, de modo que abençoe as pessoas. Eu vou ler de novo. Presta atenção. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Algumas das novas atitudes que o discípulo de Cristo tem, de uma pessoa cujo estilo de vida é a vida cristã, a atitude que deve ter. E eu gostaria que a gente pudesse ter um cuidado muito grande nesse momento agora. Que a outra coisa que é muito rápido para a nossa mente produzir é ligar cada um desses tropeços ou falta dessas qualidades a alguma pessoa. Se Deus está falando nessa manhã e você está ouvindo, essa palavra é para você. Não é para a pessoa que não veio, não está assistindo ao culto, não é para a pessoa que você acha que precisa ouvir. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E talvez você tenha se identificado aqui com algumas dessas atitudes destrutivas e tenha percebido como elas estão presentes na sua vida, como você não consegue se controlar. Como você continua tropeçando nas mesmas coisas. E talvez percebendo que tem tropeçado, comece a olhar para si mesmo com um olhar de diminuição, como um olhar, fala assim, não tem jeito, eu sou assim mesmo. Né? Isso é da família. Isso é do meu temperamento, quando muitos dizem. Isso aqui é de mim mesmo, porque eu sou assim mesmo, eu sou muito autêntico, eu sou honesto, eu sou sincero, então eu falo o que eu penso mesmo. Não, pessoas que falam o que pensam são pessoas irresponsáveis com as palavras que podem ser usadas para abençoar. Pessoas que falam tudo o que pensam são inconsequentes porque ferem pessoas. E muitas dessas feridas são profundas e especialmente quando se relacionam aos filhos. Machucam seus corações, esmagam a sua autoestima, fazem com que elas enxerguem a si mesmas numa visão torta, e aí enxergam também as outras pessoas numa visão torta, enxergam a Deus numa visão torta, a vida numa visão torta. Talvez você tenha percebido que algumas dessas coisas estão presentes. Mas eu quero te dizer que se você começou a perceber que há coisas dessa lista que nós descrevemos, que o texto nos apresenta, tenho duas notícias para te dizer. Uma que é boa, é que você está percebendo o que realmente está no seu coração. E a segunda é que é um bom início para mudar essas coisas na vida. E, novamente, para reforçar, não é apenas uma questão de comportamento, mas é da atitude do coração. Para quem você vive, a quem você quer agradar, isso faz toda a diferença. Porque sem arrependimento, sem a conscientização de que eu preciso mudar, e de que Cristo me oferece essa transformação por meio da sua obra em mim, nada vai mudar. Precisa haver essa conscientização de onde eu estou tropeçando, do que precisa ser transformado, e do outro lado também de saber que Deus me oferece essa possibilidade de mudança, de transformação, de ser um novo homem, uma nova mulher. Enquanto não houver essas consciências dessas duas coisas, nada vai mudar. E Jesus nos chama todos os dias para essa transformação, não para a gente ser uma versão melhor de nós mesmos, não para a gente ser uma versão melhor da gente mesmo, mas para a gente ser semelhante a Cristo em atitudes, pensamentos e ações. Esse tempo da pandemia não foi um mero acaso. Esse tempo da pandemia não foi um mero acidente, mas foi o tempo que Deus nos deu para rever a nossa vida e deixar que Ele faça transformações necessárias na nossa vida, no nosso casamento,
na nossa relação com os nossos pais, na nossa relação com Deus. Eu quero te convidar a orar nesse tempo agora. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor, sendo Deus tão bom, tão generoso, nos chama a atenção, nos adverte e ao mesmo tempo nos encoraja, dizendo: vem, eu quero te ajudar. Vem, eu quero te transformar. Vem, eu quero te fazer um marido que seja uma bênção para sua esposa. Quero te fazer uma esposa que seja bênção para o seu marido. Quero te fazer pai, mãe, que seja bênção para os seus filhos. Quero te fazer, filho, uma bênção para onde eu te enviar. Ajude-nos, Senhor Jesus, a perceber que por trás de cada comportamento existe uma atitude que precisa ser consertada, precisa ser transformada. E molda o nosso coração. Muda, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, a ter um propósito correto, um propósito puro para a vida. Não apenas para viver, para comer, para adquirir, para juntar. Mas uma vida que não dependa do que a gente possa perder. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. E quero te convidar então, se você reconhece que precisa de ter uma vida nova, gostaria de te convidar a cantar essa música como uma declaração, um pedido a Deus. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Eu quero ser a bênção do Senhor agora. Faz-me ver as tuas maravilhas com amor. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Eu quero ser a bênção do Senhor agora. Faz-me ver as tuas maravilhas com amor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumente a minha fé, que eu possa crer e ver maravilhas. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumente a minha fé, que eu possa crer e ver maravilhas, maravilhas, maravilhas. Deus, que realmente o Senhor nos transforme, nos mude, nos molde,
para que sejamos, ó Deus, as pessoas quem o Senhor nos chamou para ser. Oramos em nome de Cristo. Amém. Gostaria de passar então os avisos na agenda da semana. Nós, como toda semana nós temos as quartas-feiras, culto de oração, nosso encontro de oração online, às 19 horas. Nós temos na quinta-feira em 2 horários, 2 grupos diferentes. Na verdade, são 3 grupos diferentes na semana. Um grupo se reúne na quarta às 19, outro grupo se reúne na quinta às 19 horas e o terceiro grupo se reúne às 20h15. Então, se você tem o desejo de participar desse tempo de oração, de colocar um pedido de oração, você pode voltar lá no início desse vídeo, você tem lá o meu contato WhatsApp, tem um telefone fixo também, pode mandar o seu pedido de oração que nós vamos interceder por sua vida e pelo pedido que você apresentar, tá ok? Também queremos encorajar que você que ainda não se inscreveu, possa se inscrever no nosso canal. Nós estamos ali no YouTube, nós temos publicações, atualizações. Ative o sininho também para você receber essas atualizações, tá joia? Então, esteja conosco, nos acompanhando aí. Nós temos também, nessa semana, na sexta-feira, às 20h15, um pequeno grupo de extrema, também online, onde nós nos reunimos para compartilhar um pouco de reflexões bíblicas, compartilhamos ali também experiências pessoais. Ali é um espaço bem democrático, onde todos participam, tem liberdade de participar, então você é bem-vindo a estar conosco nesse encontro. E o último aviso de hoje, nós vamos estamos abrindo uma classe de batismos, já temos um candidato, e nós vamos iniciar formalmente no dia 7 de março, primeiro domingo de março. É isso? 7 de março é o primeiro domingo? Primeiro domingo de março. Então, interessados em se batizar, você que já tomou a decisão de seguir a Cristo, você tem entendido que a sua vida realmente precisa ter um rumo diferente, que você precisa caminhar numa vida, numa pegada diferente, você possa e quer se batizar, você pode entrar em contato também comigo por aquele telefone que aparece no início, e nós vamos conversar, eu quero te explicar o significado do batismo. Então nós temos um tempo de preparação para que você possa dar esse passo de fé, essa declaração pública de fé, de forma consciente, responsável, mas também muito convicta. Tá joia? Então nós temos também aniversariantes do mês. Agora sobrou só o senhor Seide Noe, que faz aniversário nessa semana, no dia 25. Nós tivemos outros aniversariantes, dia 4 e 5. Então, que Deus abençoe o senhor Inoue, que tenha saúde para poder caminhar com Deus, para ser transformado à semelhança de Cristo, para ser do agrado dele. Bom, nós ficamos aqui então, agradecemos a vocês que nos acompanharam no culto de hoje. Nós temos várias pessoas que estão sempre conosco nos cultos. Nós temos semanalmente, às vezes não posta ali, mas estão acompanhando. Nós temos a nossa irmã Renata, lá de São Paulo, o casal Zucchi, né? O casal Zucchi lá que está agora em Urupês, né? Seu Dorival, Dona Edna. Também tem a Amabile, lá de Urupês também, interior de São Paulo. Sejam sempre bem-vindos ao nosso culto, que Deus abençoe vocês. Nós temos também pessoas de Brasília que assistem aos nossos cultos, né? Tem meus irmãos de sangue que participam do nosso culto, que Deus abençoe também. Nós temos também irmãos de Extrema que participam do nosso culto, que Deus abençoe a vocês, cada um de vocês. E também os de casa, que Deus continue nos conduzindo nessa jornada que Ele nos convidou e que Ele caminha junto conosco. Quero orar com você, pedir para que Deus nos abençoe, para que a gente tenha uma semana na presença do Senhor. Vamos orar? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai,
a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos conduza, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo no falar, no agir, no sentir, no reagir às situações que nos cercam. Abençoa, Deus, a cada um que nos ouve nesse dia, nessa manhã. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, ó Deus, na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quero te dizer que você é sempre bem-vindo ao nosso culto. Volte, esteja conosco sempre. E esperamos que os cultos presenciais também possam ir aumentando as frequências. Mas se você está longe, te convido a continuar participando, nos acompanhando no nosso canal aqui, nos nossos links. Tá ok? Deus abençoe. Numa aliança que faço por amor.